Olá, eu sou Gilsandro Salles, supervisor editorial de literatura infantil e juvenil da Editora do Brasil, e estou aqui para comentar com vocês os lançamentos de 2020 para o mercado 2021 do Ensino Fundamental 1. Tenho certeza que vocês vão gostar muito das novidades. Vamos lá conhecer tudo isso? Com a Lua nos Olhos, um livro de poesia da Rosiana Murray, que está estreando no nosso catálogo. A poeta Rosiana Murray é muito conhecida entre professores, educadores, entre pesquisadores e entre os apreciadores de poesia. O livro reúne poemas que são dedicados à lua. A temática principal do livro é essa, mas também os sonhos, os desejos, os medos, os anseios e tudo que permeia a nossa vida como seres humanos. Afinal de contas, a poesia é justamente para discutir essas questões com a gente, de um jeito que nós nem imaginamos. A Rosiana compôs poemas que nos fazem pensar muito a respeito de como somos, de como nos relacionamos com os elementos que nos cercam, especialmente a lua, que inspira paixões, inspira músicos, inspira serenatas há séculos, há milênios. Nas ilustrações, quem trabalhou com maestria foi a Regina Renault, uma artista muito conceituada, bastante experiente também com literatura infantil e juvenil, presente em nosso catálogo há muito tempo, e ela é que ilustra cada um desses poemas usando uma técnica muito interessante de pintar diretamente sobre o madeirite, né? O livro reproduz muito bem essa arte e casa de forma muito bonita com a sensibilidade da poesia da Rosiana Murray. Esse é mais um livro da coleção Cometa Literatura, que reúne textos diversos, muito arrojados. Com certeza é uma excelente pedida para esse trabalho com versos, com rimas, com poesia, com a filosofia, com esse modo diferente de enxergar a vida, né? Esse livro é um convite à reflexão sobre o fazer poético, sobre o quanto isso pode ser incentivador para cada pessoa que, não só as que amam poesia, mas também as que não conhecem tanto, porque a Rosiana tem um jeito todo especial de escrever, muito convidativo, muito próximo de nós, que nos acalanta. A gente sabe o quanto a lua sempre inspirou poetas de todos os lugares, e com certeza essa lua que inspirou a Rosiana, que inspirou a Regina Renault, vai inspirar os leitores desse livro, que é mais um lançamento super importante e empolgante aqui da Editora do Brasil. Um Belo Dia. Esse livro é a estreia do autor Guilherme Semionato na literatura infantil e juvenil no Brasil. É o primeiro texto que ele publica no Brasil e com certeza tem tudo para agradar bastante os leitores, porque é um texto muito poético e muito sensível sobre a amizade. Dois meninos que de repente são obrigados a se separarem, são muito amigos e um vai morar do outro lado do mundo. Tem um elemento que acompanha essa amizade e admira demais essa amizade, que é um grande amigo deles e eles nem sabem disso, o Sol. O Sol está ali assistindo e de repente percebe que ele precisa fazer alguma coisa para fazer essa amizade voltar a acontecer do jeito que ela era. E aí esse Sol vai aparecer atuando, narrando para a gente essa história incrível e ajudando esses meninos a se reencontrarem num lugar do mundo. Um belo dia a gente percebe que sente muita falta das amizades, a gente percebe o quanto as pessoas são importantes na nossa vida e quanto o afeto nos move, não é? Com certeza essa narrativa do Guilherme Semionato é uma ode à amizade, é uma forma de celebrar as relações humanas e também, com muita fantasia, uma forma de promover a literatura de um jeito fantástico. Quem deu cores, cara e todo jeito colorido aqui para esse livro foi a Veridiane Scarpelli, que é uma ilustradora fantástica, que fez uma leitura maravilhosa de toda essa história e nos presenteou com essas cores, com esse trabalho incrível. Esse é mais um livro da coleção 1001 Histórias, que é uma coleção que reúne vários títulos do nosso catálogo e que cada vez mais vai se expandindo. Tenho certeza que professores, educadores, adultos e os jovens leitores vão gostar muito desse texto, que é muito sensível, bastante inteligente, cheio de perspicácia e de personagens encantadores. Um Belo Dia, escrito por Guilherme Semionato e ilustrado por Veridiane Scarpelli. Não percam! O Pintor e a Ponte.
Esse é um lançamento da Tânia Alexandre Martinelli, nossa autora há bastante tempo, e é uma narrativa muito sensível de um menino que é inteligentíssimo e super questionador. Guto, ele fica se questionando o tempo todo o valor do dinheiro, por que as pessoas dão tanto valor ao dinheiro e dão menos valor aos sentimentos. O pai dele é artista plástico, pinta quadros, e ele fica super empolgado de ver o pai manifestando-se artisticamente, porém é alguém que não é tão valorizado como deveria. O pai tem uma relação fantástica com esse menino. Acima de tudo, essa história é um resgate dessa relação entre pai e filho. E é um resgate também à imaginação, porque o Guto é uma criança que imagina muito, e é uma criança que quer mudar o mundo a qualquer custo, porque ele acredita que as pessoas podem ser melhores. Na escola, no convívio em casa, no bairro, cada vez mais ele percebe que o mundo precisa refletir a respeito de certas atitudes. Não precisamos levar vantagem em tudo o tempo todo. Podemos simplesmente continuarmos a nossa vida sem necessidade de ter algum retorno material em tudo que a gente faz. Nenhum favor que se faz deve ser feito esperando algo em troca. Infelizmente, o mundo tem um pouco desse conflito moral. O Pintor e a Ponte também faz uma reflexão muito legal com a arte em geral, já que o pai do Guto é artista plástico. Tem um diálogo muito bonito numa ponte famosa, pintada por um pintor francês chamado Monet. Com certeza, essa reflexão do Guto a respeito de todos esses valores e todas essas questões que permeiam a rotina dele vão fazer muita gente pensar. Um texto que tem tudo para agradar os leitores de todas as idades. Ele foi escrito pela Tânia Alexandre Martinelli e ilustrado pelo Sebastião Peixoto e faz parte também da nossa coleção 1001 Histórias, que coleciona aí vários títulos de vários autores da casa e que está cada vez mais ampla aqui. O Pintor e a Ponte, de Tânia Alexandre Martinelli, ilustrado por Sebastião Peixoto, da coleção 1001 Histórias. Sona, Contos Africanos Desenhados na Areia. Esse é um livro bem interessante, começando pelo formato, um formato bastante vertical, que nos traz uma história inspirada na África pelo nosso autor, que é autoridade no assunto, Rogério Andrade Barbosa. As ilustrações da Thaís Linhares preencheram essas páginas de modo magnífico, porque a pesquisa que ela fez junto do Rogério é fantástica para mostrar essa cultura tão perto e tão distante de nós. O povo Kyoku, que habita uma região de Angola, tem uma tradição muito bonita, que é de contar histórias desenhando na areia. Esses desenhos na areia são chamados sona. São feitos a partir das narrativas que esses sábios contadores fazem ao seu povo, ao povo local. Toda vez que eles contam histórias, eles desenham caminhos e percursos e marcam pontos na areia para que no final da narrativa tenhamos um desenho, uma representação, um símbolo daquela narrativa. É uma conexão muito importante desse povo com a terra, com as tradições, com a oralidade. Esse livro é uma homenagem muito bonita a uma das muitas tradições da África, que é um continente muito vasto, muito diverso, cheio de tradições milenares e que nos apresenta culturas cada vez mais interessantes. O Rogério é um grande pesquisador do assunto, como eu falei, e ele com certeza se dedicou aqui a fazer desse livro um diferencial para reverenciar esses sábios contadores. Desenhar o sona é uma tradição milenar e cada vez mais difícil de ser mantida, mesmo ali no povo Kyoku. Então, esse livro também é uma forma de ajudar a resgatar essa tradição tão bonita desse cantinho, desse pedacinho da África. Tenho certeza que todos vão gostar bastante desse livro, se encantar com as ilustrações e com as histórias que ele traz pra gente de respeito à oralidade, à diversidade, ao povo negro, à cultura negra, à cultura da África. Esse livro é mais um lançamento da coleção Cometa Literatura, que traz textos muito diferentes, formatos novos e apresenta uma nova forma de ver a literatura infantil. Vida que Segue. Esse livro escrito pelo Luiz Pimentel é uma reflexão bastante importante e muito atual sobre família, sobre constituição familiar e sobre como essas famílias se relacionam com seus elementos. Muitas crianças no Brasil, infelizmente, não conhecem o pai. São cuidados exclusivamente pelas mães, avós, etc., porque os pais, infelizmente,
praticaram o que se chama de abandono parental. O menino, protagonista dessa história, tem muito desejo de saber o que aconteceu com o pai dele. E ele fica imaginando, ele passa a infância imaginando como é que esse pai como é que esse pai seria se estivesse do lado dele. Um belo dia, a mãe desse menino pede para que ele se arrume, porque eles vão sair para conhecer o pai. Como assim? De repente, ele se vê num turbilhão de emoções, de sentimentos, de conflitos, porque ele finalmente vai conhecer o pai que tanto quis, mas de que forma ele vai fazer isso? Como é que ele vai se apresentar ao pai? Como é esse pai? Como esse pai vai agir com ele? A imaginação dele não tem limites. Esse encontro acontece finalmente. O pai admite os erros do passado, o quanto errou com a mãe, o quanto pode ter feito sofrer. Esse reencontro que ele tem com o filho é uma das cenas mais bonitas que poderíamos ter, porque eles fazem um diálogo tão profundo a respeito de amizade, de afeto, de respeito, de família, de paternidade, de responsabilidades, que com certeza os leitores vão adorar ler esse livro e se reconhecerem nessas histórias que poderia ser a minha, poderia ser a sua e de tantas pessoas no Brasil. Quem deu cores a esse projeto foi a Kátia Vidinhas, uma ilustradora portuguesa, que trouxe uma leitura bastante interessante visual, que acrescentou muito ao texto e que fez o livro ser ainda mais poético, ainda mais profundo, justamente porque tratou com um sentimento muito grande essas representações por meio das ilustrações. O livro faz parte da coleção Assunto de Família, tem uma abordagem muito atual sobre essas relações familiares, sobre configurações familiares e com certeza é um texto com uma história universal que vai encantar muita gente. Então, essas foram as novidades de literatura infantil e juvenil da Editora do Brasil para o ano de 2020. Se tiverem comentários, dúvidas, sugestões, entre em contato com a gente e fiquem ligados nas redes sociais da Editora do Brasil. Muito obrigado e até a próxima!